Sabe aquele bolo de sucesso, estilo confeitaria famosa, que você acha que é super difícil de preparar? Hoje eu venho compartilhar mais um sabor com vocês. E não tem nada de difícil, gente. Você faz facilmente aí um bolo de vitrine. E hoje eu vou compartilhar no sabor napolitano. Aqui no vídeo eu fiz uma massa super fofinha, 2 recheios que nem ao fogo vai. A montagem e decoração. Então, quer aprender? Bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final, porque ao longo de todo o vídeo tem muitas dicas para sua receita sempre dar certo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Vou começar pela massa e vou utilizar 3 ovos. Aqui eu já separei as claras das gemas, porque eu quero uma massa mais fofinha. Os meus ovos estão em temperatura ambiente, estou utilizando ovos grandes. Se seu ovo tiver muito pequenininho, utilize 4. Já vou reservar as minhas claras e aqui nas minhas gemas eu vou colocar uma colher de sopa de essência. Estou utilizando no sabor baunilha, mas pode usar aí da sua preferência. Vou colocar as claras para bater, aqui é somente dar estrutura para essas claras. Não precisa bater demais, porque senão resseca a nossa massa. Aqui é na potência máxima. Minhas claras já chegou no ponto que eu preciso, agora eu vou colocar minha batedeira na potência 1 e vou acrescentar as gemas, uma a uma. Feito isso, vou colocar na potência máxima da minha batedeira novamente e deixar batendo aí por 5 minutos. Enquanto isso, eu já vou separando os outros ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, mas olha ali, gente, ela não fica nem cheia, tá? Essa xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade e essa é a única forma que eu encontro de passar para vocês por xícaras. Lembrando que na descrição eu deixo todas as medidas por gramas. Coloquei aqui uma pitadinha de sal para ajudar no tempo de caramelização da massa. E aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo. Não estava muito cheia também, mas tinha mais que o açúcar. Aqui uma colher de café de fermento químico. Já vou colocar na farinha de trigo e vou deixar um pouquinho reservado, porque eu vou ter que dividir essa massa. E aqui eu também tenho uma colher de chocolate em pó, 50% cacau, não vou utilizar agora, vou reservar. E também vou utilizar para essa massa 20 ml de água. A minha água está morninha. E aqui já deu tempo de batimento dos meus ovos, vou colocar a minha batedeira na potência 1 e vou acrescentar o açúcar delicadamente. Depois, coloco a água também delicadamente. E depois, vou acrescentar a minha farinha de trigo, que já está com um pouco de fermento químico. Vou colocar com delicadeza e lembrando que aqui a minha batedeira está na potência 1. Eu não vou bater, apenas misturar. Dou sempre uma limpadinha ali na tigela. Feito isso, eu vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. Aqui eu tenho 2 formas, a medida dela é mais ou menos aí da caixinha do leite, com papel manteiga somente no fundo. Nessa primeira forma, eu vou separar boa parte da massa, que vai ser a massa branca. Essa massa eu vou partir ao meio e o restante eu vou saborizar com chocolate. Aqui eu coloquei 630 gramas de massa, o restante já vou saborizar. Por enquanto, essa daqui eu vou reservar, porque eu vou levar as 2 massas juntas para o forno. E no restante da massa, eu vou colocar o chocolate em pó que eu deixei reservado e também um restinho do fermento que eu deixei. Aqui é bem pouquinho fermento, tá, gente? Vou misturar aqui com calma para eu não perder a minha estrutura. Chocolate sempre abaixa um pouquinho uma massa. E também vou transferir para minha forma com papel manteiga somente no fundo. Aqui as 2 formas precisam ser da mesma medida. Feito isso, eu vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. A minha massa de chocolate assou em 20 minutos. Eu já retirei para não ressecar a massa. E a minha massa branca assou por 28 minutos. Mas lembrando que esse tempo pode mudar de acordo com cada forno.
E partindo para o recheio, aqui vamos preparar uma trufa de chocolate. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre já picado. Eu fiz o derretimento no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo para o meu chocolate não queimar e nem ficar pastoso. Essa quantidade eu fiz o derretimento de 3 vezes de 30 segundos. Chocolate já derretido. E eu vou utilizar aqui creme de leite. Esse que eu estou utilizando é de lata. Eu deixei ele bem gelado e retirei o soro. Já vou mostrar para vocês como retira o soro. Aqui eu vou utilizar 150 gramas de creme de leite. Se você for usar de caixinha, é outra quantidade. Que esse creme de leite de lata aqui, ele é bem consistente. Como eu tive que deixar o meu creme de leite gelado para eu retirar o soro, então, eu aqueci ele no micro-ondas também por 30 segundos. Acrescento no meu chocolate, misturo muito bem até transformar aqui em uma ganache. E eu sei que vocês vão me perguntar qual é a quantidade de creme de leite se eu for utilizar o de caixinha. Gente, eu não sei, porque eu sempre faço esses bolos utilizando sempre a lata, para ficar com o gosto real mesmo, estilo confeitaria famosa. Eu já estou falando porque vocês sempre perguntam, posso isso, posso aquilo? Gente, a gente pode tudo. Em uma receita, a gente pode fazer 10. Só que, lembrando que toda vez que a gente muda uma receita, a gente tem a possibilidade de dar certo ou dar errado. E aqui o recheio de chocolate já está pronto. Como eu já vou utilizar para fazer a montagem do meu bolo, eu não vou colocar um plástico em contato. Apenas vou reservar por alguns minutos. Partindo para o nosso recheio e cobertura, gente, esse recheio é maravilhoso. Para eu retirar o soro da minha lata, eu faço assim, eu deixo a minha lata assim, na posição certa, né, que ela vem. Para retirar o soro, eu sempre viro a lata e faço 2 furinhos ali e só viro ela assim, sai todo o soro. Mas para sair o soro desse jeito fácil, você precisa deixar ela bem gelada. Aqui eu deixei essa latinha na geladeira de um dia para o outro, esse é o mínimo. Mas quanto mais gelada ela tiver, melhor é para você retirar o soro. Então, resumindo, é só deixar bem geladinha e abrir sempre de ponta cabeça. Esse soro eu descarto, eu não vou utilizar. Aqui já separei o meu creme de leite e para essa mousse branca eu vou utilizar 450 gramas de creme de leite, que foi aquelas 2 caixinhas, sobrou só esse restinho aqui que eu estou mostrando para vocês na colher, se você não puder pesar. Para essa mousse também vou utilizar 450 ml de chantilly, precisa estar bem gelado, e um chantilly de boa qualidade, eu uso sempre o Norcal. Vou utilizar também uma xícara de leite em pó, lembrando que essa minha xícara tem 200 ml de capacidade. Uma xícara não muito cheia de açúcar refinado ou 7 colheres de sopa. Já dou uma leve misturada aqui, para na hora que eu ligar a batedeira não voar os secos. E por último, vou acrescentar o meu creme de leite, que aqui a quantidade é 450 gramas. E vou levar para bater até ficar firme. Aqui eu preciso colocar na potência alta da minha batedeira, só que se eu já coloco na potência alta, ela vai respingar muito. Então, eu ligo a minha batedeira, eu vejo até onde dá para não respingar tanto. E assim que ele começar a ficar firme, eu vou aumentando também a potência da minha batedeira até chegar na máxima. Até que fique firme assim, ele tem que se sustentar na minha espátula, porque aqui também ele vai ser o meu recheio e a minha cobertura. E aqui, se precisar hidratar na hora que for cobrir o bolo, é só colocar um pouquinho de leite condensado. Aqui o meu ponto não precisou de hidratação, mas fica a dica aí, se você for cobrir o bolo, ele estiver bem firme e você não conseguir espatular. Partindo para a montagem do meu bolo, aqui as minhas massas já esfriaram. Eu vou passar uma faquinha sem serra por toda a lateral das formas para desenformar. Desenformando, vou também retirar o papel manteiga. Aqui eu vou partir somente a minha massa branca. A massa de chocolate eu vou utilizar ela inteira. Aqui eu vou usar um nivelador de bolo, mas se você não tiver, pode ser uma faca com serra. E olha, gente, como esse pão de ló fica super fofinho.
E a minha massa de chocolate eu vou retirar somente o topinho dela. Massas já partidas, agora eu vou começar a montagem do bolo. Vou começar pelaquela parte que eu retirei o papel manteiga, porque assim fica sempre mais reto o meu bolo, então é mais fácil depois para eu alisar ele e deixar ele mais quadradinho. Na mesma forma que eu assei a massa, eu coloquei um plástico em toda a volta da forma. Vou colocar a primeira parte, vou umedecer com uma calda de água e leite condensado. Vou deixar a medida na descrição, mas pode ser a calda da sua preferência. Umedeço toda essa camada de massa e venho com o meu primeiro recheio, que é a trufa. Gente, a montagem desse bolo, o correto é sempre o recheio mais estruturado ficar para baixo. Mas aqui a gente quer o contraste, então eu não vou colocar o recheio de chocolate junto com a massa de chocolate. Por isso que eu vou começar com esse recheio. E olha o brilho que fica esse recheio de trufa. Vou colocar todo o recheio mesmo, porque eu preparei ele somente para uma camada. Ajeitei com a minha espátula e agora eu venho com a minha outra camada da massa branca. Também vou molhar toda essa massa. Umedecendo a massa, agora eu venho com o meu recheio branco. Como aqui eu vou usar morango e eu já vou colocar ele, então eu vou fazer uma pequena contenção com o próprio recheio. Também vou passar ali um pouquinho na massa para fazer tipo uma colinha. Porque se eu já coloco os morangos aqui direto, vai separar, tá, gente? Depois, na hora do corte, vai ir morango para um lado e massa para o outro. Vou distribuir morangos picados e já higienizados. E venho novamente com o meu recheio branco. Vou passando ali bem nos buraquinhos do morango para colar mais ainda. Vou fazer uma camada bem generosa com esse recheio. Aqui você utilize a quantidade que você preferir. Mas, gente, esse recheio é muito gostoso mesmo. Dá até para você preparar sobremesas com ele. Depois de distribuir e ajeitar bem o meu recheio, eu venho com a minha massa de chocolate. Aqui eu vou umedecer dos dois lados e o lado que eu retirei o papel manteiga, eu vou deixar para cima, para o meu bolo ficar mais retinho ainda. Feito isso, eu vou tampar bem esse bolo e eu levei para a geladeira de um dia para o outro. Se você não tiver esse tempo, deixe aí descansar no mínimo 6 horas, porque o recheio de trufa precisa de descanso para firmar. Aqui já é o outro dia, já vou partir para a decoração do meu bolo. Estou utilizando a bandeja B3. Centralizo o meu bolo, retiro a forma e todo o plástico. E olha que lindeza de bolo que já fica. E vocês viram que realmente não é difícil? Agora, partindo para a decoração, aqui, gente, eu não vou me estender muito, porque aqui no canal já tem vários vídeos eu decorando esses bolos. Vocês viram ali que eu peguei o meu recheio, que também vai ser a minha cobertura, e antes de passar no meu bolo, eu mexi bem. Como eu falei para vocês, não precisei hidratar. Como eu sempre falo para vocês, o único segredo desse bolo é você tentar deixar mais quadradinho possível. Cobri ali o topinho do meu bolo e agora, com a ajuda de uma manga de confeitar, estou utilizando ali na pontinha também um adaptador, que essa mesma manga eu vou colocar um bico perlê e vou passar assim por toda a lateral do meu bolo. Depois eu venho alisando. Essa minha régua eu uso somente para confeitaria, tá, gente? E ali aonde eu vejo que falta cobertura, eu passo e já aliso. E tá vendo ali, gente, as minhas quininhas? Eu não viro ela assim, ó. Muitas pessoas viram essa quina. Eu não viro, eu sempre faço as minhas quininhas. Dá trabalho, mas eu faço. Vou retirando todo o excesso aqui da cobertura. Depois eu venho com um bico perlê. Esse daqui é o 2 da Wilton. Eu utilizo o bico, gente, porque se eu for cortar um saquinho, eu sempre corto muito grande. Mas você tem essa possibilidade também de pegar um saquinho aí, cortar a pontinha e utilizar para fazer essa decoração. E vocês viram que antes de fazer essa decoração, eu já limpei a minha bandeja. E aqui, sem segredo nenhum, passei por toda a volta do bolo, passei ali por cima também, só nas quininhas, porque
na parte de cima toda eu vou cobrir com chocolate e também passei um pouquinho na parte de baixo, fazendo esse mesmo movimento que eu fiz em cima. E para finalizar a decoração, eu vou utilizar raspas de chocolate. Usei aqui de vários tamanhos. Aqui no canal já tem vídeo de como eu preparo essas minhas raspas, ou melhor, esses rolinhos de chocolate. E finalizei com morangos cortados. Aqui também eu vou colocar uma cobertura de sorvete, utilizei no sabor morango. Mas, gente, a minha cobertura tava dura pra caramba, porque tava na geladeira. E eu não queria perder tempo de esquentar, então passei 2 vezes. E bolinho já finalizado, e viram, gente, que realmente é fácil, compensa muito a gente preparar. E, gente, eu não fiz esse bolo para vendas, eu fiz para consumo próprio mesmo, por isso que eu não vou deixar o custo da minha receita. Eu nem calculei quanto eu gastei para esse bolo. E esse bolo pesou 1,940 kg. E eu já vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe muito esse vídeo para o nosso canal continuar crescendo. Deixe aí sugestões de novos sabores para eu trazer para esses bolinhos aí de sucesso. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!